Boa tarde a todos. Antes de mais uma referência, nós na lista de inicial de convidados que o Sr. Coronel Marquito, nosso speaker hoje de serviço, leu, não incluímos, eu diria quase por motivos óbvios, a Sociedade Musical Recreativa Trafariense, que são os nossos anfitriões. Anfitriões fica melhor que anfitriões, não é? Na pessoa do Presidente Hélder Lopes, nosso amigo de há longo tempo, agradecer, naturalmente, o facto de, uma vez mais, receberem a Associação de Oficiais das Forças Armadas aqui nas vossas magníficas instalações. Para nós é uma honra podermos fazer os nossos aniversários aqui, e desde já a sala fica reservada para o ano, mais ou menos para a mesma altura. Excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades militares e civis aqui presentes, excelentíssimos representantes das associações e clubes militares, excelentíssimas senhoras e senhores oficiais das Forças Armadas, excelentíssimas senhoras e senhores sargentos das Forças Armadas, excelentíssimas senhoras e senhores praças das Forças Armadas, excelentíssimos membros dos órgãos sociais da Associação de Oficiais das Forças Armadas, excelentíssimos concidadãos, e muito em especial os residentes no Concelho de Almada e particularmente nas freguesias da Caparica e Trafaria. Excelentíssimos familiares e amigos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, camaradas, a todos, e em nome da Associação de Oficiais das Forças Armadas, a cujo Conselho Nacional presido, quero transmitir-vos o nosso mais profundo agradecimento e orgulho pela honra que nos dão em aqui estarem connosco, neste momento para nós, tão especialmente relevante. Muito obrigado. À semelhança do que temos vindo a fazer em anos transatos, comemorando-se hoje mais um aniversário da nossa associação, esta intervenção, mais do que centrada no elencar de todo o vastíssimo conjunto de preocupações, anseios e legítimas aspirações dos militares e particularmente dos oficiais das Forças Armadas, e que constituem, diria, a pedra basilar da nossa atividade nos restantes 364 dias do ano, visa realizar necessariamente breve, balanço das atividades do último ano e reiterar perante os nossos camaradas, mas igualmente perante os nossos parceiros institucionais e forças vivas da denominada sociedade civil, com que diariamente interagimos, diversos compromissos que aqui e agora pretendemos deixar expressos de forma indelével. União e coesão, verdade, honestidade, lealdade e camaradagem. São estes os principais valores e princípios que nos regem e que presidem à nossa atividade diária no âmbito do associativismo militar, presidindo às inerentes relações bilaterais que o mesmo implica, quer com as autoridades militares, quer com o poder político, comunicação social e, por maioria de razão, com os nossos camaradas. União e coesão, verdade, honestidade, lealdade e camaradagem. Foram estes os valores e princípios com que nos comprometemos e, consequentemente, apresentámos às eleições em março deste ano e que os associados da OFA sufragaram por uma maioria expressiva de 75% dos votos naquele que foi o ato eleitoral mais participado de sempre. Cerca de 85% dos associados expressaram o seu direito de voto, reafirmando a sua total confiança nas propostas apresentadas no nosso programa eleitoral e na capacidade da equipa jovem, mas com provas amplamente dadas, que lhes deu plenas garantias de concretização de um projeto que prossegue a linha do que vem sendo e representando a OFA, nomeadamente na última década. Sob o lema "Continuar a fazer mais e melhor", só neste último ano, resultante de um trabalho que nunca será demais salientar, ser inteiramente prestado em regime de voluntariado, e onde o que verdadeiramente nos move e recompensa é a permanente certeza de darmos o melhor que podemos e sabemos, em prol da instituição militar, na defesa da condição militar e dos mais legítimos direitos e expectativas das mulheres e homens que servem Portugal nas Forças Armadas, aqui, com indisfarçável orgulho,
e sensação de dever cumprido, não podemos deixar de assinalar a elaboração de um novo estatuto da AOFA, muito mais moderno e condizente com os novos desafios que se nos colocam e que lança as bases que garantem um futuro cada vez mais promissor, alargando horizontes e constituindo-se como um fator potenciador da crescente capacidade de intervenção da Associação. O trabalho realizado com a Comissão de Defesa na Assembleia da República, consequentemente com todos os partidos com assento parlamentar, e que levaria, em dezembro de 2017, a um conjunto importante de alterações ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas, nelas nos permitindo destacar, entre outras, a devolução da dignidade aos militares através da abolição do ofensivo termo de imposição de isenção política, da regulamentação geral sobre as fundamentais questões relacionadas com a parentalidade e da clarificação definitiva dos mecanismos de apoio jurídico por parte do Estado aos militares das Forças Armadas, sempre que em causa estejam processos decorrentes de atos praticados em serviço. De notar que estas alterações, bem como muitas outras, conseguidas naquela revisão estatutária, foram aprovadas em plenário por unanimidade, prova inequívoca de que o trabalho muito apurado e fundamentado e devidamente explicado, através de dezenas de reuniões, intervenções e documentação produzida pela AOFA e restantes APMs, prova inequívoca de que, cada vez mais, somos parte fundamental da resolução dos problemas. Prosseguimos com o projeto fundamental das componentes combinadas de visitas oficiais e de reuniões com os oficiais nas unidades da Marinha, Exército e Força Aérea, que nos levaram um pouco por todo o país. A AOFA realizou ainda em 2017 e até ao momento cerca de 40 reuniões, englobando cerca de 700 oficiais lá ativos. Repito, nas unidades. A este propósito, fica a referência de que temos, nesta altura, agendadas mais cerca de 50 visitas e reuniões a unidades dos 3 ramos, atividades que estão em pleno desenvolvimento e que continuarão durante todo o ano de 2019 e seguintes, num perpétuo trabalho de informação, discussão e vital obtenção de preocupações, ideias e formas de resolução dos problemas que nos são transmitidas pelos oficiais das unidades e que, dessa forma, nos permitem adequar permanentemente a nossa atividade. Mantivemos e manteremos o apoio e solidariedade expressos das mais diversas formas aos nossos camaradas que, em termos nacionais e internacionais, desempenham de forma exemplar as suas missões, nunca descurando e muito menos virando a cara, sobretudo quando algo corre menos bem. É que para a AOFA, nem de perto nem de longe, se constitui letra morta o tema de que connosco nenhum camarada fica para trás. De entre os muitos exemplos, salientamos ser a nossa sede aqui na Trafaria um dos pontos de recolha de material escolar e desportivo que posteriormente foi transportado pelos nossos camaradas paraquedistas da 3ª Força Nacional Destacada para a República Centro-Africana, onde foi posteriormente distribuído a mais de 2.000 crianças e jovens carenciados. O apoio, desde a primeira hora, e podemos garantir que o será até final, aos nossos camaradas comandos, alguns deles presentes nesta sala e que especialmente saudamos, que no cumprimento da sua exigente missão se viram envolvidos num complexo processo judicial em que, até ao momento, o Estado lhes continua a negar, ainda que legalmente obrigado a tal, o devido apoio jurídico, com as consequências absolutamente devastadoras que aí derivam, quer ao nível pessoal e profissional destes nossos camaradas, quer dos fundamentais níveis de confiança institucional que se vão degradando, quer do moral e motivação pouco consentâneos com as exigentes missões desempenhadas por parte destes e de muitos outros camaradas que facilmente se imaginam em situação idêntica e que legitimamente duvidam ter a retaguarda devidamente coberta em casos similares. Mas também a nível organizativo, já podemos ter orgulho em algumas das realizações neste último ano. Temos agora uma nova e muito mais funcional e completa presença na internet através da nossa página oficial. Está concluído em termos técnicos e neste momento em fase de carregamento o canal da AOFA no YouTube, onde, de forma sistematizada e organizada, para um acesso facilitado,
iremos dispor de todo o vastíssimo acervo de vídeos da Associação. Desenvolvemos em grande medida o nosso resumo de imprensa diário, que apresenta agora, além de uma estética visualmente mais atrativa, um conjunto de novidades que nos permitem afirmar ser o resumo de imprensa da AOFA uma central de informação permanente que vai muito para além das meras notícias de destaque nacionais e internacionais. Entraram em pleno funcionamento os diversos pelouros, todos eles dirigidos e dotados de camaradas cada vez mais especializados. Refiro-me aos pelouros de relações públicas, jurídico, gestão de sócios, formação, cultura e desporto, apoio social, saúde militar, Enfado, Euromil e tecnologias de informação. Finalmente, e para terminar esta breve e necessariamente incompleta resenha de tudo o que temos vindo a realizar e a concretizar só ao longo do último ano, uma referência aos denominados trabalhos de fundo realizados em áreas tão diversas como a Lei das Armas, o regime de incentivos, o regulamento de avaliação de mérito dos militares das Forças Armadas, efetivos militares, remunerações e os múltiplos trabalhos desenvolvidos no âmbito do diagnóstico e apresentação de soluções para as questões da denominada saúde militar, nela considerada o Hospital das Forças Armadas, a ação social complementar e o apoio na doença aos militares. Num novo capítulo desta intervenção, refiro agora algumas notas e compromissos públicos que aqui faço absoluta questão de, em nome do coletivo que nos constituímos, deixar bem vincados. Aos nossos camaradas da Associação Nacional de Sargentos e da Associação de Praças. Onde é que vocês estão? Bom. Obrigado, Luís. Aos nossos camaradas da Associação Nacional de Sargentos e da Associação de Praças, reiterar-lhes que, pela nossa parte, o caminho que temos vindo a prosseguir em conjunto, salvaguardando sempre as nossas autonomias de gestão e de atuação, tem para a OFA um único rumo de desenvolvimento possível: o do aprofundar das excelentes relações institucionais e pessoais que nos caracterizam e o da potenciação de sinergias que tantos e tão bons resultados têm proporcionado na prossecução dos objetivos e dos valores que, indubitavelmente, temos em comum. Somos todos militares de Portugal e, como tal, estamos juntos. À Câmara Municipal de Almada, agora que cumprimos na íntegra o primeiro ano de presença da nossa sede nacional, neste que assumimos cada vez mais como o nosso Conselho, reiteramos que, na longa tradição da presença dos militares por estas paragens, mantemos e reforçamos, aqui e agora, o nosso compromisso de colaboração próxima com a idoneidade, potenciando igualmente sinergias que promovam em múltiplos aspectos, desde logo culturais, desportivos, de intervenção social ou na realização de eventos que promovam e potenciem os ideais de abril dos valores da Constituição da República e em múltiplas áreas de confluência de interesses, o bem-estar e a inerente qualidade de vida das populações. À nossa União das Freguesias Caparica e Trafaria, na qual orgulhosamente estamos inseridos e onde tão bem fomos recebidos e temos sido tratados, reiterar o nosso empenho e firme determinação em contribuir para que esta comunidade geográfica, cultural e social evolua sempre e se torne cada vez mais o espelho de uma população viva, ativa e cada vez mais justamente equilibrada e feliz. A presença da OFA na Comissão Social da União das Freguesias Caparica e Trafaria e a nossa nomeação para a respectiva Comissão Executiva constituem para nós responsabilidades acrescidas que tudo faremos por honrar, colocando à disposição da comunidade em que nos inserimos as nossas valências, capacidades e vontades. Podem e devem, pois, contar com os oficiais das Forças Armadas para a prossecução dos superiores interesses da população em tudo aquilo em que pudermos ser úteis. Aos oficiais das Forças Armadas e suas famílias, a razão primária e última da existência do coletivo que se constitui a OFA, renovamos o compromisso de tudo continuar a fazer para que a dignificação da condição militar e a valorização do papel insubstituível que desempenhamos na sociedade portuguesa seja cada vez mais e melhor objeto de reconhecimento, porque quem tudo dá pela pátria, incluindo, se necessário, o bem maior que se constitui a própria vida, só pode legitimamente ambicionar
a esse reconhecimento coletivo e a essa valorização. Sempre que tal se revelar como necessário, saberão os nossos camaradas que na AOFA e através da AOFA haverá sempre quem, em prol da justiça e da defesa dos seus direitos, estará sempre na linha da frente, afirmando-se como, sempre que necessário, repito, alguém que resiste, alguém que diz não. Finalmente, uma referência muito especial, consubstanciada num forte abraço de solidariedade, apoio, reconhecimento e muito orgulho para todos os nossos camaradas que neste momento, em teatros de operações muito complexos e arriscados, não por opção própria, mas porque o poder político subordinante assim o determina, se encontram em missão no Afeganistão, no Báltico, no Kosovo, na Lituânia, no Mediterrâneo, na Roménia, no Iraque, no Golfo da Guiné, no Mali, no Reino Unido, na Somália, na Colômbia e na República Centro-Africana. Camaradas, estamos juntos. Ontem, como hoje e no futuro, porque o presente assim nos dá todas as garantias de estarmos cada vez mais fortes e organizados, podem e devem os oficiais das Forças Armadas contar com o empenhamento sem reservas da sua associação representativa. Porque é essa a nossa missão, e a missão para os militares, qualquer que ela seja, é para cumprir e para cumprir bem. Prosseguimos, firmes, determinados e coesos, suportados nos nossos valores, princípios e ideais e na força incomensurável das nossas razões coletivas. Só assim seremos dignos daqueles que nos antecederam e garantiremos um futuro cada vez mais promissor para que a AOFA prossiga os seus superiores objetivos. Contem cada vez mais connosco. Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas! Viva! Viva as Forças Armadas Portuguesas! Viva Portugal! Viva!